Daí começa. Eu conversei com o Og também, na época que eu tava vendo estúdio. Cara, aqui é legal. Dá uma olhada aqui, o Paulo. Né? Fora do tempo. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo do Empresário. Papo do Empresário, que é um programa do Conselho de Jovens Empresários da Associação Comercial, dentro do Hub, etc. comigo. Sejam bem-vindos. A gente fala que o programa Papo do Empresário, a gente abre o Conselho de Jovens Empresários para vocês aprenderem o que a gente aprende lá na Associação Comercial. Não é verdade, Léo? É verdade, mais uma vez, obrigado pelo convite, estando aqui apresentando junto com o William hoje. E vamos receber dois empreendedores, empresários jovens, né? E conversar mais sobre o tema hoje, que é nossa grande paixão. Exatamente, nós somos grandes apaixonados pelo empreendedorismo, a gente vive isso na prática, tá na veia. E hoje nós temos dois convidados aqui, o Daniel Cavalheiro, o Daniel que faz parte do nosso Conselho de Jovens Empresários há bastante tempo, é um dos cases do CJT, vai contar um pouco da história dele, e o André Rocha, que fundou o primeiro portal de notícias para empreendedorismo de Campo Grande. Seria isso, André? Isso mesmo. Bom dia, tudo bem? Boa tarde. É isso mesmo. É o primeiro portal focado para empreendedorismo e inovação do estado. Legal. Muito legal. E me conta um pouquinho, vamos começar com vocês. Fique à vontade para se apresentar, o pessoal conhecer vocês, antes de começar o papo. Começar com o André, que seguiu a palavra. Depois a gente já passa aqui para o Dani continuar essa ideia aqui. Tudo bem? Eu sou o André Rocha, né? Como eu falei, eu criei o primeiro portal de empreendedorismo em Campo Grande do estado, né? Eu tive essa percepção que estava faltando esse tipo de notícia aqui pra gente. Quando a gente acessa esses outros sites, esses portais, tem essa deficiência, né? Então eu decidi seguir por esse caminho, já tendo um conhecimento na criação de matérias e tudo mais, né? E aí, daí surgiu o Empreenda CG. Você contou que primeiro você tinha um blog que foi, inclusive, participou da Isto É isso? Do Super Interessante. Do Super Interessante, isso mesmo. Eu tive um blog, ele era focado em cultura pop, games e cultura pop, isso lá em meados de 2010, 2011. Foi por 4 anos o site, né? E em 6 meses de criação, a editora Abril entrou em contato com a gente para fechar essa parceria com a Super Interessante. Então, na época, eu escrevia tanto para o meu blog quanto para o site da Super Interessante, né? E aí foi por 4 anos assim, depois abri uma loja de games, já muito por causa do site, do assunto. E aí depois da loja de games, vim com o Empreenda CG. Esse é o ponto interessante, né? O empreendedorismo você pode estar em qualquer setor. O empreendedorismo é base de qualquer negócio que você abre. E agora até puxando esse gancho pro Dani. O Dani que veio do mercado tradicional, hoje investe em startup. Conta um pouco da sua história, Dani. E essa dualidade ali entre a nova economia e o tradicional. Seja bem-vindo, André. Seja bem-vindo, Dani. Bom dia, pessoal. Bom dia, William, Léo, André. Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Eu me chamo Daniel Cavalheiro, sou fundador da Sofia. Somos uma startup de gestão financeira. Nós focamos em automatizar todo o processo de gestão financeira para profissionais liberais e pequenas empresas também. Então, a gente une ali algumas tecnologias como a inteligência artificial, o Open Finance, que é a integração bancária direto com os bancos, né? E para tentar automatizar todo esse processo do início ao fim, para ajudar essas pequenas empresas, esses empresários, profissionais liberais também, a ter um controle, uma gestão financeira automatizada, sem eles terem que gastar tempo com isso, né? E realmente é um desafio muito grande. Eu já empreendi antes no meio tradicional, tive uma empresa de BPO financeiro, né, que basicamente é a terceirização da gestão financeira, inclusive construí ela dentro do CJE, junto com o pessoal ali. Então foi um case muito legal, comecei a construir esse projeto, e desse projeto a gente evoluiu. Esse projeto era uma empresa tradicional, né, de serviço, e ele evoluiu para a Sofia, que é uma startup, e cara, realmente é um mundo completamente diferente. O jeito de uma startup funcionar é muito diferente de uma empresa tradicional, então está sendo um desafio bem interessante aí nesses últimos meses que a gente está trabalhando. Dani, assim, eu conheço um pouco da história, fica à vontade. Não, é que eu soube que o Dani esteve em São Paulo e fez um grande processo lá de treinamento, de aperfeiçoamento, né, do aplicativo. Queria que você explicasse pra gente, contasse melhor
Cara, então, a gente participou de um programa de residência de um fundo de Venture Capital chamado Antler. A gente ficou 3 meses lá no Cubo do Itaú, em São Paulo, né, que é o maior hub de tecnologia e inovação da América Latina. A gente ficou num programa... Cara, esse programa de residência de startup, ele é tipo quase que um mestrado, assim, focado em startup. Então, eles te ensinam tudo que você precisa saber do início ao fim do processo. É muito focado no que a gente chama de early stage, ali naquela fase bem inicial da startup. Então, eles te ajudam a estruturar desde o modelo de negócio, a preparar o seu business plan, né, seu plano de negócio, estruturar uma modelagem financeira, tudo, até de fato você lançar o produto, começar a medir os indicadores, os primeiros clientes, como que você vai trabalhar organizando essa questão do dinheiro que você tem em caixa, com o que você precisa investir. Então, assim, é um programa bem completo, ele ajuda a te inserir nesse meio, né? E realmente foi uma experiência surreal, cara. Não tem nem o que falar, assim, foi um tempo muito bom, a gente aprendeu muito, estive lá com meu sócio, e realmente é muito legal fazer parte desse meio, aprender lá com pessoas grandes, né, que participam daquele hub. E, além disso, também poder desenvolver o nosso projeto, né? Então, foi realmente uma experiência muito legal. Legal demais. E esse é um ponto legal que hoje com o André e com o Dani a gente falando sobre empreendedorismo. E eu queria falar um pouco de dificuldades do empreendedorismo, né? As forças que a gente muda. Tem uma pergunta pro André e tem uma pergunta pro Dani também. O André comentou que ele foi um dos primeiros investidores no Bosque dos IPs. O Bosque, ele tava com 2 anos, né? Quando eu investi lá. E a maior dificuldade, eu acho que é o que mantém até hoje, né? Que é a questão do público lá. E durante esse período, André, quais as estratégias que você fazia? Para quem não sabe, geralmente a gente loca no shopping, paga o aluguel um pouquinho mais caro, condomínio, por conta do fluxo. Por conta do fluxo. Então, o que o lojista pensa quando vai pagar? Eu vou gastar um pouco mais de aluguel, mas vou ter um fluxo. E naquele momento, esse shopping específico não entregou o fluxo para você. Como que eram as estratégias? Como que você lidava com essa situação? A falta de fluxo, uma localização um pouco mais distante do centro comercial. Quais eram as estratégias para se manter nesse cenário? Sim, então lá aconteceu 2 fatores. O primeiro, quando a gente fechou a proposta, ainda tinha o mercado lá, né, o Walmart, então ele tinha esse fluxo que era esperado. Só que quando a gente inaugurou, o Walmart tinha recém-fechado. Então daí a gente já iniciou, né, perdendo esse fluxo. E aí eu utilizei da própria internet, né? Tava muito embrionário ainda, a questão de site online, muita gente tinha medo relacionado a golpe, então a gente aproveitou o conhecimento que eu já tinha na internet, por questão do site que eu tive, para poder se posicionar na internet para conseguir vender, não só esperar do fluxo que vinha do shopping. Foi a loja Gamer? Foi. Ah, legal. Como Prez chamava? Prez Start. Prez Start. Legal. E esse é um ponto, né, da dificuldade, você criar soluções, é um pouco do empreendedorismo, é um pouco do que surgiu depois do Empreenda, né, de toda essa solução, de todo esse conhecimento, surgiu uma oportunidade. Exatamente, né, aí depois de passar por todo esse processo, né, aí recentemente veio a ideia do Empreenda também por sentir falta desse tipo de assunto aqui. Né? E qual que é o foco maior do portal, assim, em relação a temas, empresas locais, são notícias? A gente começou focando nas notícias referente a Campo Grande, né? Focado nesse tema referente a Campo Grande, e agora a gente já está expandindo para o estado. Por enquanto são notícias, né? Então a gente posta o que está acontecendo, né? Tudo relacionado a empreendedorismo. Então, a gente não posta nenhum tipo de notícia ruim que é referente a assalto, estupro, morte, né? Enfim, é só relacionado a empreendedorismo e inovação. E o próximo passo que a gente quer dar, né, até aproveitar que o Dani está aqui, é justamente mostrar essas startups, essas empresas locais que estão vindo, né? Legal. Apresentar cases de sucesso, né? Contar um pouco da história deles também. Então, o Empreenda quer ir para esse lado também, né? Não só mostrar... notícia que está acontecendo das empresas grandes, né? Mas também mostrar todo o processo que é para você poder empreender. Né? Assim, André, essa é uma pergunta que eu tenho. A gente vê essa questão das notícias, que algumas empresas apostaram nisso. A gente tem, por exemplo, Campo Grande a rádio de notícias. Mas, ao mesmo tempo que é algo inovador, é também um desafio, né? Porque
as notícias ruins vendem, as notícias ruins chamam a exatamente. atenção. Então a gente tem até um livro chamado Contágio que mostra que coisas negativas espalham mais. Sim. E para um site que o orgânico é importante, como que você analisa esse desafio de você ir contra essa onda, de talvez ir contra a humanidade que gosta de notícias ruins, o sensacionalista, o que vende? A gente tem lá grandes emissoras que vivem disso, por exemplo. Então, qual que é o desafio e, ao mesmo tempo, qual que são os concorrentes? Porque eu imagino que você abriu o caminho, então você recebeu flechada. Hoje a gente já começa a ouvir notícias de outros portais nascer. Então, como que você analisa, primeiro, essa sua decisão? E o segundo, como você lida com a concorrência que vem seguindo esse fluxo de empreendedorismo? Como se diferenciar nesse mercado? Então, o ir contra, né, a gente sempre imaginou que ia ter essa dificuldade justamente porque hoje qualquer escândalo faz muito mais sucesso, né, fica muito mais no mainstream, nas redes sociais, então a gente vai utilizar de apoio de outros parceiros, né, a ideia é essa. A gente já tem parceria com Café com Negócios, do Dijan. Recentemente fechamos com a Axo também, né? Legal. Então a gente vai utilizar desse mecanismo de parcerias com outras empresas, outras equipes, para poder manter o assunto ali alavancado, né? E referente ao concorrente, cara, eu acho muito bom, porque como não tinha nenhum e agora já tem mais de um, quer dizer que a gente está no caminho certo, né? Legal. E Dani, até trabalhando essa ideia de concorrência que o Dani trouxe como oportunidade, eu conheço um pouco a história da Sofia, eu sei a história da Vetor que você construiu, você vendeu uma parte e alavancou. E depois você montando a Sofia, você fez um primeiro investimento com investidores anjos. E um ponto legal, Léo, que o Dani conseguiu alavancar com pessoas que não eram da tecnologia. Esse é um ponto interessante, ele conseguiu vender para pessoas do mercado tradicional. E a minha pergunta é, Dani, como que você vende? Eu te conheço já, a gente conhece o trabalho, então a gente sabe que você é uma pessoa muito planejada, muito estruturada, tem um planejamento muito legal. Mas como vender uma ideia para as pessoas colocarem dinheiro na frente e acreditando que vai dar certo? Como a gente vende? Porque é uma das grandes dificuldades, né? Vender serviço é difícil por conta disso, porque é uma coisa que você não palpa. Vender uma startup para o investidor, como que é esse desafio e como contornar as objeções? Cara, essa é uma pergunta muito legal, porque realmente é um desafio muito grande. Você conseguir receber um investimento anjo numa fase muito embrionária da empresa, é um investimento que a gente chama, até tem uma brincadeira que o pessoal fala, que a gente conseguiu levantar investimento no PPT, né, que é no PowerPoint, que é basicamente você ainda não tem nada, nem tem produto e você conseguiu levantar capital. Mas como que você faz isso? Cara, isso é normal no meio de startups, então é uma prática muito comum. Eles veem como um investimento, como qualquer outro investimento. Só que o investimento com um risco altíssimo. Só que ao mesmo tempo que o risco é muito alto, o retorno também pode ser muito alto. E é assim que a gente consegue atrair essas pessoas. A gente tenta, quando a pessoa já entende de startup, de tecnologia, é mais fácil. A gente vai lá, faz o pitch, que seria a apresentação ali do projeto, tira todas as dúvidas da pessoa, ela, né, vai fazendo perguntas, vão conversando, vão avançando na negociação e ela acaba investindo. Quando a pessoa não é do meio de tecnologia, a gente tem um trabalho diferente que é, primeiro, contextualizá-la nesse meio. O que é startup, exatamente. Explicar todas as nuances de uma startup e, além disso, também explicar sobre o projeto. Então, é um desafio muito maior, digamos assim. Tem que educar o cliente. Exato. Tem que educar ele do que é o negócio e depois explicar sobre o projeto. Sim. Mas é muito legal, porque assim, para a gente conseguir fazer isso, qualquer rodada de investimento, a gente tem que usar muito de uma estratégia chamada FOMO, que é muito utilizada, que chama Fear of Missing Out. É o medo de ficar de fora. Então, a gente tem que chegar nesse investidor e se portar para ele como se fosse uma oportunidade única na vida dele. Como assim? Cara, eu estou apresentando esse projeto para você e você nunca mais vai ver uma coisa como essa. Se você ficar de fora, se você sair agora, é como se você estivesse perdendo a oportunidade de investir no Facebook lá no começo, na Uber, ou algo assim. Claro, não é nessa escala, mas esse é o FOMO. É você gerar esse medo. O cara fala, cara, peraí. Essa escassez. Não, eu prefiro colocar esse dinheiro aqui, que é um dinheiro menor. Um investimento anjo, ele recebe ali 500 mil, 300 mil, até 1 milhão, mais ou menos. É um investimento anjo, depende do porte, né, da startup.
mas você consegue vários investidores investir num valor menor, né? E, então, vale o risco para o cara, entendeu? Para ele ter uma parte ali da empresa. E esses caras mais tradicionais, eles também têm um certo... uma fome de inovação legal, assim. Então, é legal para eles sentir que eles estão investindo. E não quer ficar de fora. Exato, né? Cara. Então, é muito legal essa parte também. Eles estão querendo, tem muita oportunidade, sabe? Se apresentar, ser uma oportunidade para eles entrarem nesse meio de tecnologia. Então, foi um desafio grande, mas é legal, assim. É uma parte muito interessante, assim, do projeto. Dani, se permite a gente entrar um pouquinho mais, essa questão de oportunidade única, provavelmente o empresário, a gente tem isso, a gente sempre tem pessoas que apresentam oportunidades únicas. A gente fala que, até citar o Guilherme Juncker, ele fala que a dificuldade do empresário não é nem matar um leão, desviar das antas. E como você posiciona o seu produto para ele mostrar que realmente é uma oportunidade e não um desvio de foco. E o segundo ponto, se você puder contar como foi a experiência não precisa citar os nomes dos seus investidores, eu tenho certeza que é uma coisa, às vezes, que é mais privada de uma empresa, mas como que foi chegar nessas pessoas? Teve que usar alguma credibilidade, algum trunfo nessa negociação para conseguir esse resultado? Você alavancou um investimento de 5%, você vendeu já no início você já tinha investido uma grana na sua startup, ela não estava tão no início, não era só uma ideia, mas você conseguiu investir. E essa oportunidade única é verdade que eu te comentei esse risco. Falei, pô, se eu soubesse a venda, eu teria comprado, porque agora já valorizou muito mais o investimento na startup do Dani. Exatamente. Cara, vamos lá. Primeira pergunta. Como a gente conseguir convencê-los de que de fato é um bom investimento? Né? Não é mais uma pessoa falando que é uma oportunidade única. Exato. Esse desafio, na verdade, ele é... O primeiro ponto é que a gente tem que ser a pessoa que mais acredita no nosso projeto. A gente tem que acreditar, assim... ser obcecado pelo projeto, você ter certeza que ele vai dar certo, acreditar, assim, 100% nele, sabe? Se entregar para o projeto. Tanto que tem muitos investidores que eles não fogem de startups onde o founder, que seria o cara que está à frente, o fundador, ele não está 100%, não está dedicado 100% no projeto. Às vezes trabalha part-time, ali, meio período. Os investidores fogem. Por quê? Ele tem que sentir que o cara que mais acredita naquilo é quem está na frente dele. Então, você tem que acreditar muito, esse é o primeiro ponto. Se você acredita nesse projeto e ele de fato faz sentido, você tem que transmitir essa confiança para esse possível investidor. Ele tem que olhar para esse projeto e sentir essa segurança que você transmite para ele de que o negócio não tem como dar errado. Eu acho que esse é um ponto muito importante, assim, na hora que a gente vai conversar e prospectar essas pessoas, né? Então, assim, é basicamente isso. E, obviamente... é a viabilidade do projeto. A gente conta a história aqui, parece uma coisa muito bonita, mas muitas vezes para você conseguir um sim, você recebe 50 nãos. É muito comum no meio de startup, numa rodada de investimento, você conversar ali com, sei lá, 80, 90 fundos de investimento para você conseguir 2, 3 que queiram aportar dinheiro. Então, é você também encontrar alguém que acredite nessa ideia, que tem uma certa aderência ao seu projeto, às vezes tem um apelo emocional ali por alguma razão. Então, tem vários fatores que influenciam em vender a ideia, né? E agora, perguntando como que foi a experiência, né, de como que eu cheguei nessas pessoas, cara, são pessoas grandes, assim, na cidade, né, no estado, até a nível nacional, que toparam fazer esse investimento. E foi muito networking, cara. Foi realmente... tentar chegar até elas por conexões mesmo, conexões próximas, e a credibilidade que a gente passa, a credibilidade, eu acho que é reputação de mercado, histórico do CJE, por exemplo, ajudou muito, nomes, outros networks passando referência sobre você, acho que são várias coisas, né, um conjunto de situações ali que ajudam a te passar uma credibilidade maior ali em cima daquele projeto. Inclusive, eu acho que na fase que uma startup está, de early stage, que seria o nosso caso, uma fase mais embrionária, o ponto mais fundamental ali, nesse projeto, são as pessoas que estão encabeçando. Então, é a equipe. Essa é a parte mais importante numa fase muito inicial da startup, porque é quem de fato vai fazer o negócio acontecer, executar, né? Ideias existem um monte aí no mercado, mas a execução é que importa. Então, a equipe ela é muito valiosa nesse começo, sabe?
Então, você demonstrar que a equipe tem capacidade, tanto capacidade técnica para desenvolver aquilo, quanto capacidade de experiência, capacidade de persuasão, de negócio, de venda, né? Então, são várias coisas que você tem que demonstrar na equipe. Porque a ideia em si, é muito comum ela ir pivotando, mudando de direção, né? Mas a equipe vai ser aquela ali. Então, ela é um fator mais importante nesse começo. Então, a ideia também não é só o caminho final, né? A ideia final, o propósito, mas também as pessoas que estão no barco, Sem né? Porque se dúvida. o propósito mudar, as pessoas mudam. E uma coisa interessante que ele falou, né, que às vezes a ideia ela já existe, ela não é inovadora, mas todo o processo é inovador, né? Então isso também é muito interessante, né? pra Exatamente. Esse é legal. Então, é uma frase interessante. Nem sempre a ideia é inovadora, mas o processo é inovador. A maneira Perfeito. como você faz isso. É interessante, né? Quando a gente vê a evolução de alguns negócios, você percebe que realmente alguns negócios, Facebook, Instagram, eles não surgiram do nada. Eles surgiram da junção de várias coisinhas que foram surgindo antes. Exatamente. Eu queria ressaltar algumas coisas que o Dani falou. Para você de casa, ali, você que está tendo acesso a essa informação, geralmente as empresas de startup, quem investe, geralmente você tem as pessoas lá, realmente os anjos, os amigos, a família, os doidos. Mas geralmente no nosso estado é um trabalho muito do governo, porque o nosso estado ainda não tem força e conhecimento de startup tão forte. O Pacto para Inovação foi assinado ano passado. Então você vê uma empresa que sai e consegue investidores tradicionais, e por isso eu estou batendo nesse ponto, é uma coisa de muita relevância, é uma coisa surpreendente no nosso cenário. E é uma coisa que o Dani falou aqui, é a questão de te comprar primeiro. E às vezes as pessoas não percebem essa dica para o empresário da reputação. Às vezes a negociação acaba antes de você chegar por conta da reputação. Então um dos pontos que o Dani trabalhou muito foi a reputação dele. Antes da Sofia, a reputação dele com o Vetor, a reputação dele dentro dos negócios dele, para ele poder ser indicado e poder angariar. Eu acho que esse é um jogo importante, né, Léo? O jogo da reputação. O que você acha? Eu concordo e assim, é aquilo que você falou, às vezes o negócio já está encerrado antes de chegar por conta da reputação de quem está por trás, né? Ou o negócio já está vendido porque a pessoa sabe que ela vai receber ali é alguém que é confiável, que vai entregar, tem compromisso com a entrega. Então, assim, é uma questão que o Dani falou de utilizar a conexão, utilizar o networking. Eu vejo que é o melhor formato para, às vezes, você vai para a reunião já sabendo o que está vendido. Você só precisa chegar num melhor preço, ajustar, chegar igual no seu caso, você está vendendo ainda a ideia e captando investimento. No valor de cota que você quer passar para a pessoa, no valor de tamanho de... Às vezes você sabe o patrimônio que ela tem para investir, mas o tamanho desse patrimônio que você está precisando. Então, assim, a questão da reputação, ainda mais numa ideia embrionária, vamos dizer, nova, que as pessoas não sabem do histórico dessa empresa, a sua pessoa vende muito, né? Perfeito. Então, você acha uma coisa que eu achei muito interessante, você falou da confiança. Então, aí você ouve 50, 100 não e mantém a confiança, mantém que vai dar certo. É difícil, cara. Essa é uma parte muito difícil, é um desafio bem grande. A motivação tem que estar certo. E assim, teve até um case muito interessante lá no programa, porque durante esse programa de residência, vários fundadores de startups grandes, eles vão lá conversar com a gente. Eles tiram nossas dúvidas, né? Conversam, dão feedback, enfim. É um programa bem legal nessa parte, assim. E um deles foi lá e ele contou uma história muito interessante, que ele estava contando de fato que ele estava fazendo uma rodada de investimento. E ele conversou, se eu não me engano, com 80 fundos de investimento e ele conseguiu 2 que deram sim para investir. Só que aí foi um ponto interessante que ele falou, pessoal, e não era que foram 78 nãos só. Tem uns que são humilhantes e você tem que ter muita resiliência. Ele falou, por exemplo, que teve um caso, inclusive essa startup dele virou um unicórnio, tá? É uma startup que vale mais de $1 bilhão no mercado. E ele falou que teve um dos investimentos dele, dos investidores que ele foi conversar, o cara pegou e falou para ele assim, fulano, é o seguinte, cara, eu já investi em mais de 1.000 startups e essa é a pior ideia que eu já ouvi na minha vida. Por que você não para de fazer isso aí? Você tá perdendo seu tempo, cara, para de fazer isso, acha um emprego, você tem uma família para cuidar, você tá perdendo seu tempo aí, larga a mão disso aí. Então, assim, você entende? Muitas vezes você não vai ouvir só um não, você vai ser humilhado, cara, às vezes acontece.
Então, o empreendedor ele já tem que ser um cara resiliente. É aquela frase, o não já tem, eu vou atrás da humilhação. Né? Eu ia falar, eu vou atrás do seu, eu vou atrás da humilhação. Exatamente. E aí ainda tem que manter a motivação depois do não cara. Exato. Tipo. Exato. Né? Então, assim, você tem que levantar a cabeça. Muitas vezes o cara já está numa fase que ele tem ali uma equipe, ele tem que ser a força da equipe para manter a ideia em pé, o projeto de pé. E ele tem que ser o cara que acredita. Por isso que eu falei no começo, ele tem que ser tão obcecado que quando ele ouve uma coisa dessas, ele vai tipo assim, cara, beleza, machuca, é óbvio, só que no outro dia ele tá de pé e vai próximo, embora. Eu acho que essa é uma pergunta que eu quero fazer para vocês. No desenvolvimento tanto do Empreenda quanto da Sofia, teve alguém que você falava era uma referência para mim, te deu um banho de água fria, falou, larga a mão dessa ideia? Porque assim, eu conheço o histórico, Dani. Eu sei que você foi all in. Você fechou a Vetor e foi totalmente para a Sofia. Até porque o conhecimento da Vetor construiu a Sofia. E durante esse processo, deve ter conversado com algumas pessoas que você tinha como mentores. E vocês tiveram, e depois pro André também, você teve esse banho de água fria? E como que você sentiu? Como você se levantou depois desse banho, depois dessa palavra, se você teve? Cara, eu já tive sim. Já tive alguns. Inclusive... fazendo a rodada de investimento, já teve algumas pessoas que quase investiram e pularam fora, já teve alguns casos de fato, desmotivar mesmo, falar que o negócio não é interessante, já aconteceu várias vezes, mas eu acho que é isso, cara. Teve uma vez que doeu muito? Cara, eu acho que todas as vezes doem, não tem como negar, sabe? A gente acredita tanto na ideia que quando você ouve uma pessoa de fora destruindo muitas vezes sua ideia, machuca, é óbvio. Mas eu, assim, nunca chegou ao ponto de eu pensar em abandonar, sabe? Nunca chegou nesse nível. Assim, você mastiga aquilo, no outro dia, bola pra frente, vamos atrás de outra pessoa que acredite. Inclusive, encontramos pessoas que acreditam, entendeu? Então, é assim. A vida é assim, né? Eu acho que essa é a vida do empreendedor, né? Ter o não e ter que lidar com isso e saber se realmente esse não foi pro nosso bem, era uma oportunidade ou realmente foi só pra machucar. O não, ele sempre faz parte, né? A gente sempre vai ouvir mais não do que sim. Isso é padrão. Exato. Né? Mas em relação ao Empreenda, não cheguei a ter esse banho de água fria, mas na época da loja eu tive. Mas e quem que era a pessoa que dava não? Eram as pessoas próximas? Normalmente são as pessoas mais próximas. A gente normalmente, né, assim, já aconteceu comigo, de ter o apoio de quem você menos espera, né? E aí de não ter o apoio de quem você mais espera ter o apoio. Mas muitas vezes é por não entender, por não conhecer o projeto, por não entender o projeto, não entender como funciona, não é questão de maldade, né? Mas por isso, mais preocupação, só que às vezes essa preocupação acaba sendo aquele não dolorido. André, assim, fazer um complemento, eu enxergo muito também uma questão de, às vezes a pessoa que está muito próxima de você pensa muito na sua segurança. Exatamente. Ele está arriscando no shopping Bosque dos IPs, um aluguel alto, um negócio novo, com um público bem fechado. Não é por mal. Exato. Mas ainda assim a pessoa que mais te tira justo do você, foco, né? Só um ponto importante para acrescentar, eu acho que a gente também tem que ter a sabedoria de também não ser teimoso e insistir no erro. Ponderar. Eu acho que esse é um ponto interessante. Saber ouvir, né? Tem que saber ouvir, entender o feedback e você tem que olhar para onde importa, sabe? Por exemplo, numa startup, quando você começa a adquirir clientes, você tem que olhar muito para o feedback dos clientes. E se os clientes estão falando que aquilo ali não funciona para eles, aí sim é uma bandeira vermelha, uma red flag ali que você tem que trabalhar em cima daquilo, entender melhor o que você tem que iterar e melhorar para entregar um valor que você quer entregar para aquele cliente. Então você tem que saber ouvir, sim. Eu acho que isso é um ponto muito importante. Não é que você vai ignorar todos os nãos e já era. Então, assim, eu acho que é saber quem ouvir, quando ouvir. Tem que ter essa sabedoria, sabe? Também não dá para ser teimoso e insistir no erro. Eu, na época da Empreenda, fui teimoso, né? Que eu comentei com vocês ali mais cedo, né? Que eu recebi a proposta para mudar de shopping. Aí eu fiquei teimoso, fui acreditando lá. Quando eu vi, já era tarde demais. Você acreditou no ponto de o seu? Acreditei, mas muito porque eles me venderam muito bem, né? Então eu fui acreditando, fui dando aquela chance, fiquei um pouco assustado com a outra proposta, justamente por questões de valores, né? E assim, você já está numa situação difícil, aí você recebe uma proposta que é um valor totalmente diferente. Aí eu fiquei com o pé atrás, mas se eu tivesse arriscado, com certeza, acho que teria sido melhor que ter continuado lá.
E você sabe que Então, esse é um ponto... isso é muito importante também, saber analisar, né, se você tá muito ali na teimosia ou não. Você sabe, André, que talvez é uma coisa, Léo, Dani, André, que a gente tem como empreendedor, essa, não é angústia, mas essa frustração da gente dizer não para algumas oportunidades, né? Porque a gente tá no nosso projeto, aparecem oportunidades e a gente diz não. Naquele momento, fez sentido a gente dar um olho para trás e falar, cara, perdi uma oportunidade. Exatamente. E talvez, fica à vontade. Eu ia complementar, empreender é muito ciclo, né, cara? Então, assim, alguns ciclos servem de aprendizado, outros servem para enriquecimento mesmo. Eu trabalho com história de contabilidade, mas em 2000, logo após a pandemia, tive a brilhante ideia de abrir uma boutique feminina na Euclides da Cunha, com a minha esposa. E ela vem de uma família de comerciantes do mercado vestuário, fabricante, etc. E a gente arriscou ali. É aquela coisa, foi um ciclo, a gente encerrou essa loja, durou uma média de 2 anos mais ou menos. Mas é aquilo que a gente ponderou, assim, a gente quer pagar o preço que precisa ser pago para fazer isso dar certo, ou é exatamente essa vida que a gente quer ter, ou vamos repensar, vamos utilizar o que serviu de lição aqui e encerrar esse negócio e ponderar, igual o Dani falou, às vezes, não ser teimoso é muito importante também, né? Então, assim, se eu ponderar se é esse momento, se é esse ciclo está para se encerrar, ou você quer pagar, igual você teve a proposta de um novo shopping, só que aí você já não está 100%, aí vem uma proposta para melhorar, só que você vai ter que dar muito mais dinheiro na frente, é complicado, né? É complicado, E aí você teve o ciclo da loja de gamer e depois, do portal de negócio. Aí o portal ele é recente, o portal ele tem 1 ano, né? Entendi. A época da loja foi em 2016. Entendi. O portal que ele é mais recente. Se o Dani quiser divulgar a startup dele lá, fazer uma reportagem... Se quiser, não. Já tá negociado, né? Já tá negociado. Vai valorizar Tá uns 5 fechado milhões. já. Né? Mas essa é a ideia. A ideia é a gente ser parceiro das startups, né? Desses Legal. projetos. Principalmente com inovação aqui focado em Campo Grande, Legal. estado, né? Assim, não precisa ser necessariamente focado em Campo Grande. Mas se nasceu aqui pra gente já faz diferença já. Que essa é a ideia inicial do projeto. E aqui tem muito case grande que a gente nem imagina. Exatamente. E que são da cidade, né? Foi imóveis, você já até Shopify. falou, né, que muitas vezes isso está muito focado o governo foca muito nisso, né? Então eu acho que falta mais pessoas, mais gente falando, não, vamos ver como é que tá a questão de empresas, de startups, Sim. né? Dos projetos que estão surgindo em Campo Grande. Porque às vezes você fala numa startup, a pessoa pensa em algo super tecnológico que surgiu em São Paulo, mas não é isso, né? Então, E a parte de startup, justamente, ela é algo que ela não tem limitação, né? Geográfica. Muitas vezes, você constrói uma tecnologia que ela pode ser utilizada em qualquer lugar do Brasil, na maioria das vezes, ou, dependendo, em qualquer lugar do mundo, né? Então, de fato, é algo que dá para fomentar muito mais ainda aqui. E é muito legal projetos como o do André, que vem para somar nisso, né? A gente tem tido aí também alguns movimentos bem interessantes aqui no estado, de inovação que tem acontecido nos últimos meses, últimos anos aí. Então, isso é muito bacana, porque, de fato, é um mercado que ele tem um potencial muito grande e ele não tem limitações, né? Não tem porquê, por exemplo, uma startup daqui não dar certo por alguma limitação de estar aqui, entendeu? Sim. É lógico que tem ali fatores, por exemplo, networking, se você está, às vezes, na Faria Lima, ali em São Paulo, você vai ter acesso a mais capital, você vai ter acesso a pessoas mais relevantes ali no mercado de startups, mas eu acho que a parte do projeto em si, de tocar o projeto, ela não tem tantas limitações nesse quesito, sabe? Principalmente quando você quer atingir, por exemplo, um Brasil inteiro. Então, acho que é legal a gente fomentar isso aqui no estado, porque podem sair empresas aqui, muitas empresas que saíram daqui para dominar o Brasil em alguns setores específicos. Então, acho que Dani, e esse é um ponto legal, a gente trabalhando em regionalidade, que o pessoal fala o seguinte, você quer dar certo na tecnologia, vai para São Paulo. Inclusive, tem pessoas que acreditam nisso, tá? Teve pessoas que acham que o único caminho é São Paulo. E daqui você falando, cara, calma aí. O projeto eu posso desenvolver daqui, talvez com um custo menor de vida, pensando assim de custo de vida de São Paulo,
uma qualidade de vida melhor para trabalhar no meu projeto. E se eu precisar de São Paulo, eu tô 1 hora de avião, né? Exato. Exatamente. Exato. Então, eu assim, obviamente, podem ter outros fatores ali que eu não ainda não esteja sabendo, né? Mas, até onde eu sei, os principais fatores de você estar em São Paulo é a questão de networking, a questão de acesso, a questão de pessoas que você tem ali próximas a você. Você tá um café de distância, sabe? De uma pessoa importante. Principalmente na parte ali de levantar capital. Eu acho que essa é a parte mais importante. Não é necessariamente na parte de adquirir clientes. Óbvio, vai depender muito do seu nicho. Então, vão ter nichos ali que, de fato, você precisa estar em São Paulo, porque é o maior mercado e é uma coisa muito dependente do regional. Corporativa. Exato. Eu acredito também que faz muito mais sentido na área comercial, né? No comércio em si, não em questão de startup, essas empresas que elas são mais tecnológicas, você consegue ter acesso pelo celular, isso não faz muito sentido, né? Agora, algo mais local, algo mais comércio, talvez sim, talvez São Paulo é um caminho interessante. Exato. Né? Por ser um grande centro de distribuição, tudo mais. Esse é um ponto legal para conversar, né? Interessante também, né, que a gente está falando muito sobre São Paulo. Na época que eu tinha um blog, o que falava sobre games, isso em 2011, eu fiz parceria com a Super Interessante, Editora Abril, que são grandes empresas nacionais. Eu nunca viajei para São Paulo, sempre aqui de Campo Grande. O que aconteceu com o blog? É uma coisa que... Eu parei para focar na loja, né, para investir na loja. Então, eu não tinha tempo de fazer as duas coisas. Então, eu desisti do blog para focar na loja. Acreditei muito no projeto da loja, acabei deixando o blog de lado. O blog você já rentabilizava? Já rentabilizava. Fazia anúncios nacionais e internacionais, né? Coca-Cola, Pepsi, empresas de fora também. E nessa pegada da gente olhar a oportunidade e falar, cara, deveria ter insistido um pouquinho mais. Você se arrepende de ter desligado o blog hoje? Porque a gente vê grandes canais fortes. Na época tava começando grandes canais, né? Já tinha o Jovem Nerd falando do mesmo nicho, né? Já tinha o Jovem Nerd e o Omelete, que são os maiores hoje. E tava começando grandes outros portais junto comigo, assim, né? Foi uma época que começou muita coisa, né? Tinha bastante evento também, Comic Con, a BGS, também fui convidado para ir como jornalista, né, para cobrir esses eventos. Então, se eu tivesse focado no site, talvez estaria junto com esses grandes canais hoje em dia. O arrependimento hoje em dia não mais, mas na época a gente acaba pensando, né, se eu tivesse continuado, mas hoje em dia eu estou bem tranquilo com isso. E tem aquele negócio, até uma coisa que a gente vê de alguns setores, que a pessoa às vezes não se vê como empresário. Eu não sei se tinha isso. Por exemplo, quando você abriu a loja, você se viu como empresário. No site, às vezes, você não se via. Não. Era mais um hobby. Era mais um hobby que eu ganhava muito dinheiro. Mas eu não me via como empresário. Talvez se eu tivesse ali estudado um pouquinho, ido no Sebrae naquela época, talvez teria virado a chave. Cara, esse é um ponto importante. Você se vê como empresário. É uma coisa que o Dani falou. Você tem que acreditar muito em você. Porque às vezes a gente vê pessoas fantásticas com trabalho legais, mas eles ainda não se veem como empresário. É o caso do profissional liberal. Muitas vezes o cara tem um produto massa, uma consultoria massa, e ele não se vê como empreendedor, como empresário. E isso às vezes acaba tendo aquele negócio da síndrome do impostor, a gente acaba se passando para trás por conta desse sentimento. E é uma coisa que a gente fala na negociação, tem um livro Como Chegar ao Sim. E daí tem um livro depois do sim. E daí fala da gente. Porque às vezes a gente tem uns problemas que atrapalham a gente na negociação. Porque a gente não é perfeito, né? O empresário tem essas fases. E tem momentos que a gente se acha... Eu tenho um dono de restaurante que ele compartilha, eu trabalho com restaurante. Ele falou, tem um dia que eu acho que eu sou fera. Chego, o restaurante tá lotado, eu sou bom pra caramba, eu sei do meu negócio. O outro dia o restaurante tá um momento baixo, me sinto um bosta, não sei nada. Não sou bom. Então, assim, você tem aquelas duas coisas do empresário, né? Tem hora que a gente se acha o cara, tem hora que a gente se acha ruim, assim, pô, não sei nada, esse movimento que ruim, eu devo estar fazendo alguma coisa errada. Não sei qual é a sua opinião sobre isso, Léo. Esse é um sentimento complicado. Eu falo pros funcionários do escritório que às vezes tem uma empresa que tá lá, pô, salvou minha vida, nossa, esse é o melhor contador do Brasil e não sei o quê. Aí tem outro que tá mandando no mesmo momento, pô, eu tô aqui com o cara, me manda logo, pelo amor de Deus, eu preciso dessa rescisão, eu preciso desse leite, vai, agiliza.
Aí você fala, pô, ao mesmo tempo que tem um que tá amando, tem outro que tá desesperado, a gente precisa dar resultado, mostrar e tal. Tem outro que tá ali esgoelando. E você tem que controlar todos, entregar para todos, né? E é um sentimento que tem que ser trabalhado. Não só você, quanto a equipe também, né, cara? Então, eu acho que isso veio muito de prática e de experiência também, né? Porque a equipe também se sente assim, né? Quando, Sim. por exemplo, quando manda alguma coisa, o cliente reprova. Ela se sentiu horrível. Pô, trabalhei pra caramba, ficou ruim demais, o cliente não curtiu. Ou liga pro chefe, né? Fala, ó, vê aí que tá estranho, alguma coisa assim. Aí você tem que atravessar, mostrar pra pessoa. Tipo, às vezes dá um ralo, mas também maneirar e tal. Acho É que uma esse situação complicada. Esse é um dos pontos importantes aí que a gente vê da parte da gestão de processos, né? Verdade. Quando você começa a conseguir estruturar os processos da sua empresa de uma forma padronizada, você consegue também padronizar as entregas, os resultados, né? Então, acho que esse, de fato, é um desafio que o empresário tem e eu acho que é algo que ele acaba, muitas vezes, na correria do dia a dia, ele acaba não olhando muito para isso. Mas é aquela famosa ideia de que se você entrar no McDonald's, por exemplo, aqui, de Campo Grande, a cozinha vai ter o mesmo funcionamento do McDonald's lá do Japão, porque os processos são padronizados no mundo inteiro. Então, acho que isso é uma coisa muito importante. Ele pode, inclusive, é até algo que o pessoal tem comentado ultimamente, né, que, por que você não consegue construir uma pizzaria melhor que a Domino's, por exemplo, sendo que sua pizza é muito melhor? Mas é isso, é processo, canal de distribuição, são várias coisas ali que estão por trás, né? Não é só a qualidade da entrega, mas muitas vezes é melhor você entregar algo padronizado do que muitas vezes algo que uma hora é muito bom e outra hora é muito ruim, sabe? Então, acho que eu gosto dessa ideia da entrega padronizada, porque pelo menos ela tem uma constância e você consegue ir melhorando esse padrão, sabe? Dani, você levantou uma bandeira de distribuição que eu já vou perguntar para você um ponto. E até para fechar esse assunto desse ego do profissional, um tempo atrás, na época da pandemia, tem o Flávio Augusto, do Geração de Valor, que estava fazendo podcast com alguns empresários. E tava o Kaká lá, jogador de futebol, e eu perguntei para ele alguma coisa do ego. Ele falou que uma das maiores dificuldades, daí me respondeu, engraçado, a minha pergunta foi selecionada. Ele citou que um dos maiores desafios dele é que quando ele foi vendido, na época pro time que ele foi uma das maiores vendas do mundo. Tipo assim, a maior transação. Então ele era o cara. E lá, ele não conseguiu jogar bem. Então eu falava, foi a pior contratação. E daí é o dilema que ele tem, que é o dilema do empresário. Ele falou, eu sou a melhor contratação ou eu sou a pior contratação? O que eu sou? E dele separou o pessoal do profissional, que eu acho que essa é uma questão. Até na negociação a gente fala, separa as pessoas do problema. Ele tirou, eu sou o Kaká, eu sou a pessoa, eu sou o jogo profissional, mas na minha profissão, eu estou no momento de resultado. Nesse momento eu estou o pior, mas já estive como o melhor. Eu acho que esse é o ponto que a gente tem que aprender como empresário também, a separar a gente do resultado às vezes, porque a gente pessoaliza muito o nosso negócio, fala, cara, eu sou ruim, mas espera aí, eu sou bom empresário, mas alguns fatores têm que ser melhorados. Eu acho que entender que é tudo cíclico, né? Igual o Léo falou. Ninguém é alguma coisa, ela sempre está alguma coisa, né? Ser forte. Então, se você pega, por exemplo, eu acho que um dos exemplos famosos é a Xerox, né? Se eu fosse pegar na época que eles eram uma das maiores empresas do mundo, né, eles iam ser gigantes, enfim. Não ia ter nem o que falar deles, e hoje é uma empresa que ninguém mais sabe nem o que está acontecendo, se a empresa existe ainda, né? Então, acho que isso é muito importante, você reconhecer que tudo é cíclico e você sempre tentar inovar, sabe? Você sempre está tentando melhorar, sempre está tentando desenvolver alguma coisa nova. Acho que esse é um ponto fundamental. É aquela velocidade, você tem que criar a empresa para quebrar a sua, porque você sabe que uma hora o ciclo vai acabar. O Peter Thiel, que é um cara muito famoso no meio de startups, que ele foi um dos fundadores da PayPal, junto com o Elon Musk lá e tal, no começo. A PayPal Máfia, né? Que todos são bilionários, todos eram negócios gigantes. Ele tem um livro muito famoso que é de 0 a 1, né? Que ele fala sobre o desenvolvimento de startups e tal, e ele fala muito sobre isso. Sobre essa ideia de você, de fato, conseguir construir alguma coisa relevante, né? Só que constantemente. Você nunca parar de inovar. Ele fala que uma empresa, ela não morre quando ela quebra, ela morre quando ela para de inovar. Porque aí a data de validade dela vai
começa a valer ali, entendeu? Então, uma empresa, ela sempre tem que... É como se ela sempre tivesse que ser uma startup, validando o negócio, ouvindo o feedback do cliente, melhorando, validando, ouvindo o feedback, melhorando e etc, entendeu? É um ciclo, né? Que você não pode parar nunca. Que legal. Você para quando a roda... Você quebra quando a roda para de girar. Isso é muito interessante, porque às vezes pode ter quebrado, né? Ter ficado sem dinheiro, mas ele ainda tem força para trabalhar, para inovar, para conseguir levantar a empresa. Então, segue bem nessa linha mesmo. De que, No escritório, como eu estou como papel de contador, né, da empresa, às vezes o cliente vem aquela choradeira, que ele se abre pra gente, né? Como a gente tem acesso à questão de finanças, notas fiscais, etc., faturamento, principalmente, aí tem uma oscilação grande para menos, aí já chega, pô, tá ruim demais, eu vou ter que cortar marketing, tal funcionário, tal coisa. Eu sempre falo, cara, cuidado que assim, tá ruim, beleza, tá ruim com marketing. Imagina sem marketing. Então, assim, tá ruim com divulgação, tá ruim com comercial, um funcionário só para comercial. E sem ele, será que vai piorar? Porque aí a pessoa começa a pensar só na sobrevivência e aí você vive pela sobrevivência. E a sobrevivência, cara, ou se você não muda, não inova, igual você falou, que aí você vai ter uma validade. Se você não dá uma inovada, não tem uma ideia de sair desse cenário, você tem prazo de validade. É o que eles chamam de empresa zumbi. Ela vai ficar a vida inteira naquilo ali, vivendo para pagar as contas, rodando dinheiro, tirando dinheiro do cliente, dando para o fornecedor, ficando ali às vezes com um pouquinho para poder pagar as dívidas de casa, e ela vira uma empresa zumbi ali que fica só existindo, sabe? Girando. Só para alimentar o ego do dono. Exatamente. Você sabe que é uma coisa que eu sempre tive pavor. Eu sou no mercado de restaurantes, nosso negócio é um negócio de mais de 30 anos. E eu olhava umas restaurantes da Europa, o pessoal me falava, cara, fui num restaurante de mais de 300 anos. Cara, me dá um pavor quando eu ouço isso. Que se o cara tem 300 anos e nunca cresceu, eu não quero estar nesse tipo de negócio. Então, assim, é um medo que dá de você ter uma empresa zumbi, uma empresa que não cresce. Você tá 30 anos no mesmo tamanho. E assim, vamos ser sinceros, 30 anos você já não ganha mais do que você ganhava no começo. 300 anos, você ganhava muito antes, as coisas ficaram mais caras. É um pavor que eu tenho. É de realmente você estar num negócio que não tá crescendo, que não tá construindo, o que você falou. E assim, Dani, até trazer um ponto que você trouxe, que é a questão da distribuição. Que você trouxe, que a importância do negócio é distribuir esse negócio. E tem uma frase polêmica, eu vou aproveitar essa frase porque o Dani é engenheiro, eu também sou engenheiro, que falam que empresas de engenheiro geralmente não dá certo. Porque o engenheiro ele foca tanto no produto, no desenvolvimento do produto, que se esquece da distribuição. E você como engenheiro, o cara dos processos, como que você vê assim, essa questão entre desenvolvimento do produto e o comercial? E você também, André, que você está desenvolvendo um portal de empreendedorismo e tem essa questão do desenvolvimento da ideia e de vender. Como que você analisa isso, esses dois lados e se você concorda com a frase polêmica? Cara, eu acho que... eu não concordo, obviamente, que eu sou engenheiro, né? Mas eu entendo a frase, realmente faz sentido. Eu acho que é uma linha muito, muito tênue ali, entre você focar no produto e focar nas vendas, sabe? Primeiro que vai muito de perfil, de negócio, obviamente, perfil de empresa, perfil de... o que você está oferecendo, qual que é o seu produto, né? Eu acho que isso depende muito dessa questão. Mas eu acho que é uma linha tênue porque você tem que ter um equilíbrio. Principalmente quando você é uma startup embrionária no começo, você tem recursos extremamente limitados. Então você não pode contratar a rodo ali engenheiros e contratar vendedores, enfim. Então você tem que realmente, essa linha tênue ali que ela vai funcionar muito bem. Por isso que existe o conceito do MVP, que é o que a gente chama de mínimo produto viável, né? Minimal Viable Product. Que é um produto suficientemente bom para ser vendido, mas também ele precisa ser enxuto, leve. Ele não pode ter tudo que você quer ter nele, entendeu? Justamente por conta disso. Ele é essa linha tênue entre você conseguir desenvolver algo de forma rápida, mas ao mesmo tempo algo que as pessoas queiram pagar por ele. Então é um desafio muito grande. É um dos maiores desafios de startups no começo, é isso. É você conseguir desenvolver algo rápido, botar algo rápido no mercado para vender rápido, só que tem que ser algo bom. Então, eu acho que realmente é um desafio muito grande. E eu vejo, pelo menos no meu relacionamento, não sei se Léo ou André, até para o André continuar essa conversa, vários empresários com uma ideia legal,
que investiram grana, mas a ideia ainda não tá pronta, ainda não tá no mercado. É coisa tipo 10 anos, 15 anos. As coisas tem extremos que chega a ser uma loucura que ainda coloca dinheiro nisso. Nem faz mais sentido, acho que na minha opinião. Acho que o primeiro ponto, cara, que é importante, uma startup, ou uma empresa no geral, ela tem que existir para solucionar um problema, né? Ela tem que resolver uma dor. Então, inclusive nesse mundo de startups, eles falam muito disso, de você sempre focar no problema que você está resolvendo. Você esquecer um pouco da solução. Você não ser apaixonado pela solução. O fundador da Waze, ele fala sobre isso, de navegação, né? Ele fala de você focar no problema e não na solução, porque a solução ela vai mudando. Você vai pivotando, vai trazendo tecnologias novas, mas focar no problema. Então, quando você está focando num problema, assim, óbvio que não tem uma regra, mas tem que ser uma coisa meio rápida. Você tem que tentar botar algo para validar ali no mercado de uma forma rápida, testar, validar se aquela solução resolve o seu problema, e iterar e melhorar e assim por diante. O timing de startup é muito importante, né? Acho que o timing inclusive, a Y Combinator, que é das aceleradoras, o programa de aceleração mais famosos no mundo, fica lá no Vale do Silício, eles falam sobre isso, cara, que o ponto mais importante numa startup, mais do que equipe, mais do que ideia, mais do que tecnologia, é o timing. É quando ela está sendo desenvolvida, quando ela está sendo lançada no mercado, entendeu? Então, eu acho que é muito isso. É você ter essa sabedoria de que, cara, tem que construir algo, mas também tem que botar para rodar logo. Senão eu vou perder, às vezes, dinheiro por 10 anos. É um tempo absurdo. Quando é importante. Exatamente. Para você. Às vezes nem existe mais esse problema que eles estão querendo solucionar. Às vezes, entendeu? Entendi. Já passou tanto tempo, ou já existiram soluções que, assim, aquele problema desapareceu. E você já perdeu o timing ali. Enfim, nem tem mais oportunidade de mercado, né? Então, acho que tem que ter esse cuidado. André, segue você essa dualidade. No caso do empreender é um pouquinho diferente, né? Não é muito a questão do time, mas como é que eu vou vender o meu produto, o meu serviço, né? E me diferenciar dos outros portais, né? Por que ele vai anunciar comigo e não anunciar com Campo Grande News? Né? É só um exemplo, tá? Não querendo falar mal do portal. Mas vamos lá. O primeiro foco é a gente não postar notícia ruim, né? Então, se ele tem algum projeto que está falando que vai beneficiar crianças e etc., na notícia seguinte tem uma notícia sobre estupro. Isso já não tem no meu portal. Então, são esses diferenciais que a gente procura. Você validou isso, que realmente o consumidor se incomoda? Sim, eu me incomodo. Você se incomoda? Eu me incomodo, né? Eu, às vezes, eu quero ler algo que vai me trazer algo útil, ou vai me ensinar alguma coisa, né? Eu não quero estar ali do lado de um banner, de uma informação policial. Então, eu fico incomodado. Né? Se eu vou assistir alguma coisa, eu não quero consumir essa mídia que vai me deixar ali com uma sensação ruim. Então, eu partiu de mim isso e acredito que muita gente também se incomoda, né? E você chegou a validar público, não? Ou você está validando essa ideia? Estou validando a ideia ainda, né? Estou validando a ideia. Então, além disso, oferecer alguns serviços que normalmente os outros não oferecem, né? Se eu vou fazer lá no seu restaurante, a gente vai fazer uma matéria. Você tem uma área externa. Pô, é legal eu levar um drone e fazer uma gravação com um drone. É legal eu fazer um tour virtual. Você não vai mandar só um jornalista lá que vai fazer uma fotinha meia boca. Exatamente, eu preciso oferecer um diferencial, entendeu? Então, vamos fazer um tour virtual do seu restaurante. A pessoa entra no site, ela conhece sua história, ela conhece o restaurante, ao mesmo tempo ela faz um tour dentro do site. Isso a gente fez já no Empreende Fest. A gente fez uma matéria sobre o Empreende Fest, que foi um evento que aconteceu ano passado do Sebrae, né? E aí eu fiz toda a filmagem em tour virtual. Então eu coloquei a pessoa que não foi no evento dentro do evento. Legal, isso é um ponto legal, né? Que você falou, às vezes a ideia é a mesma, mas o como você faz... O como você faz que é o diferencial no caso do portal, né? É isso que eu preciso oferecer, né? Para poder ter esse diferencial. Legal. É isso, não é às vezes o que, é o como você faz. Exatamente. É muito importante. E assim, até falando um pouquinho de propósito, a gente tá na moda do propósito, começou lá com Simon Sinek, que começa pelo porquê. Então, assim, tem propósitos, mas o pessoal se esquece do como, né? Eu tenho até algumas informações, por exemplo, saiu uma matéria não sei se foi no New York Times, já tenho que confirmar,
Mas eles falavam, olha, as empresas estão falando sobre do porquê, então Google, Apple, o porquê de mudar o status quo, mas estão se esquecendo do como. Então você vai ver uma empresa dessa, todo cheio do porquê, todo um ambiente legal, mas com um caso altíssimo de assédio, de superiores com as pessoas. Então assim, peraí, você tá no porquê, mas você tá esquecendo do como, né? De como fazer isso acontecer. E esse é um ponto importante. Você, Léo, que tem muita experiência com negócio, você vê muito isso? Que o empresário tá tão apaixonado pelo porquê que você esquece do como, no meio de fazer isso? Corta aí que essa pergunta ficou... Eu tenho um ponto para falar que eu acho interessante. Eu me perdi todo aqui. Eu tenho um ponto interessante para falar sobre isso, que eu acho que a gente tem um déficit muito grande de preparo para o empresário. Os empresários... Que empresário ele é uma coisa muito, tipo assim, subjetiva, arbitrária, né? Às vezes o cara ele é um bom vendedor numa empresa X, ele vai lá e quer abrir um negócio. Então, muitas vezes ele não sabe como operar uma empresa de fato. Legal. Ele não tem essa experiência de como fazer, de como estruturar, de como vou implementar isso aqui. Ele sabe muitas vezes que ele precisa daquilo, né? Mas por ele não ter o preparo, ele acaba não sabendo muito bem o que fazer, como fazer aquilo de fato acontecer dentro do negócio dele. E isso é um problema muito grande, porque tem até um livro do Michael Gerber, do Mito do Empreendedor, que ele fala sobre os 3 perfis, né, de empresário, que é o perfil técnico, o perfil empreendedor e o perfil empresário, administrador. O técnico é o cara que entende muito da área de atuação ali, do negócio, né? O empreendedor é o sonhador, o visionário, e o administrador é quem de fato roda o negócio, que faz acontecer, o cara das planilhas, né? E a gente vê um déficit muito grande no Brasil, nos empresários do Brasil, acho que do mundo inteiro, na verdade, do perfil administrador. Porque não existe qualquer um pode empreender, entendeu? Você não tem uma barreira de entrada. Tipo, um médico ele precisa fazer um curso de medicina, ele precisa ter o CRM dele em dia e etc. Uhum. Um empresário não, então ele acaba não tendo muito esse perfil administrador bem desenvolvido, e ele não entende de finanças, ele não entende de marketing, ele não entende de sei lá, RH, de gestão de pessoas, e ele acaba fazendo tudo do jeito que ele sabe fazer, do jeito que ele foi aprendendo, não quer se preparar, não tem tempo muitas vezes para se preparar, porque ele já está num bolo ali no meio, e vai entrando naquele ciclo vicioso ali que ele não consegue mais sair. Então, acho que esse é um grande desafio, essa questão do preparo, do empresário saber se posicionar, saber como fazer as coisas de fato implementadas no negócio, sabe? Dani, até usando essa ideia, vou usar a Disney, que o Léo estava na Disney até semana passada, nos Estados Unidos, e quando a gente falava do Walt Disney, todo mundo fala desse empreendedor, o Walt Disney, quem idealizou. Mas não foi o papo que eu tive com o Léo, que tem o irmão do Walt Disney que ninguém fala, que foi o cara que foi o gestor do negócio. Então não adianta nada você ter um empreendedor se não ter um empresário. E a gente falando de startups, hoje a gente vê que teve uma era de startups que o dinheiro era fácil, empreendedores, e depois você teve o que a gente chama de inverno de startups, né? Vários começaram a quebrar e começaram a falar, olha, os empreendedores precisam ser empresários. Você já entrou num cenário diferente, você já era empresário. Então, como que você analisa o mercado desse ponto de vista? De você analisando outras startups, os empreendedores que quebraram, e por que foi difícil para alguns fazerem essa mudança? Assim, para ser bem honesto, a gente teve um período de ouro ali em 2020, até o começo de 2021, onde os fundos de Venture Capital estavam botando dinheiro na mesa adoidado, né? E depois isso parou de fato, passou por um período aí uma escassez muito grande de investimento. E eu acho que não, na minha opinião, o fator principal foi mais economia mesmo, o fator macroeconômico, do que necessariamente os perfis ali dos fundadores, né? Então, eu acho que esse foi o maior desafio. E qual que é o problema disso? Muitas startups, é muito comum a startup viver de rodada de investimento. Ela não consegue ali se autossustentar, ela não alcançou ainda o ponto de equilíbrio, né? O break-even ali, que ela consegue sobreviver por conta própria. É muito normal, é muito comum isso. Inclusive o Uber foi conseguir, de fato, lucrar pela primeira vez, eu acho que em 2023 ou 2022, se eu não me engano. Nubank. E assim, mais de 10 anos. Se eu não me engano, ele já tinha mais de 10 anos, acho que foi de 2012. Com valor de mercado absurdo. O Nubank, né? O Nubank também, que o Nubank é outro caso. Então, assim, eles vivem, se eles estão no prejuízo, obviamente eles precisam de investimento, eles precisam continuar abrindo rodada, continuar aportando capital
E eu acho que esse foi um dos principais motivos, que como os fundos pararam de colocar dinheiro em startup, muitas startups acabaram quebrando porque eles, de fato, estavam gastando mais do que eles tinham, porque é normal isso, só que eles estavam contando com outras rodadas de investimento que não aconteceram. Mas também teve o período de pandemia nessa época. Exatamente, também, né? exatamente. Pode Também ser influenciou ponto, um pouco, principalmente alguns nichos, né? Mas eu acho que esse é o principal fator. Os fundos pararam de colocar grana e muitas startups não tem muito o que fazer. Tiveram que se preocupar com caixa, em gerar receita para não quebrar. Mas muitas vezes nem tem como, sabe? Elas estão numa fase de fato que elas não É tudo ou nada, né? É normal isso, entendeu? Uma startup, ela não nem olhar para o lucro agora. Ela, de fato, focar em adquirir clientes, focar em canal de distribuição e depois ela pensar em monetizar e começar a melhorar aproveitar a janela de oportunidade que abriu. Tem até estratégias disso, chamado blitzscaling, que é tipo assim, o cara torra dinheiro mesmo, bilhões e bilhões, para adquirir o máximo de clientes possível e depois eles vão monetizar isso de alguma forma. Depois o financeiro depois vai bater, vai fazer sentido. Então é normal, não é que as startups estavam erradas. É estratégia. É a cultura do mercado. Tem startups que faz todo sentido isso. Só que daí, por conta do cenário, os fundos pararam de investir, muitas não conseguiram capital e assim, Dani, qual que é a visão hoje de startup? É uma empresa que é feita para você vender, você vai ganhar no exit, no equity, você ganha quando você vende, então não necessariamente é uma empresa que é feita para durar, uma empresa para ter 30, 40 anos. Depende também, depende muito. Eu acho que, na verdade, qualquer empresa, ela tem ali os famosos destinos, né? Ou ela morre, ou ela é vendida, ou ela é herdada, Sucedida. E eu acho que hoje uma empresa ser herdada é um desafio muito grande. Existe, né? Tem vários estudos de caso, inclusive o William fala muito sobre isso, sobre sucessão e tal. É um desafio enorme por si só. Mas startup ela já tem um perfil diferente. Ela realmente tem um perfil mais de crescimento. Assim, o exit da startup, você sair, você vender a sua parte, não necessariamente a startup vai fechar, entendeu? Ela pode continuar, às vezes, ser uma empresa que vai crescer, vai começar a comprar outras startups. Então, assim, você tem vários caminhos. Você pode ser uma startup que você consegue um valor de mercado legal, uma meta sua pessoal, algo assim, vai lá e vende a sua parte, vende a startup, coloca o dinheiro no bolso, pronto, capitaliza, já era. E tem startups que têm uma ambição diferente. Por exemplo, o Nubank, eu considero hoje a maior startup que já existiu no Brasil, tipo, é uma referência mundial, inclusive. Uhum. Eles foram uma startup que tiveram outra postura. Eles foram crescendo, conquistando o mercado e comprando outras startups, entendeu? E os fundadores ainda estão lá, fazem parte. Então, acho que é muito varia muito, sabe? Você pensa no momento de sair da Sofia? Cara, não, acho que é muito cedo para pensar na saída, assim. Eu tenho alguns objetivos pessoais, né, obviamente, algumas metas pessoais, assim, do que eu quero com o projeto, mas acho que é muito cedo, tem vários caminhos, tem o caminho tem muitos caminhos que você pode fazer nesse meio, então acho que é muito cedo para pensar na saída. Você tá vendo o projeto agora. Exatamente. E você, André, qual que é a ideia do portal? Você tem ideia de são negócios que você vai manter para a família, um portal, O portal, ele é o primeiro produto, né? O site, ele é o primeiro produto da Empreenda CG. Então, eu ainda quero desenvolver outros produtos, né? Para o portal e depois a gente vê que... Mas, por enquanto, também é muito início para pensar nisso ainda. Não. Você sabe que é uma conversa, e até o Dani brincou, não estava nas câmeras ainda, Léo, que esse aqui é o nosso cafezinho, né? Para quem não sabe, a gente tem o Conselho de Jovens Empresários e os membros, às vezes, a gente vai tomar um café para trocar ideia de negócio. E eu lembro do momento que você abriu o Vetor, Dani. Exatamente. Que para quem não sabe, eu acho que a gente nem falou, mas fez a conexão, né? A Vetor era a empresa de BPO que eu comentei no começo, eu não tinha falado o nome, né? Então, para quem não sabe, fazer a conexão. Mas, de fato, a Vetor foi uma empresa que foi construída nesses cafezinhos e nessas relações com o CJE, esse apoio, né? Eu lembro até hoje que a gente estava no café, eu comentei com o Léo até, cara, mas eu preciso abrir um CNPJ e tal, ainda nem tinha aberto um. Aí ela falou, cara, eu vou abrir para você aqui, depois você me vê depois a gente se vê como que a gente se acerta,
mas eu vou abrir para você começar. Então foi uma coisa que existe esse apoio muito forte ali do grupo. Né? Não, eu lembro que você estava aceitando uma sociedade 50% e o maior trunfo, tipo, que a pessoa que queria te reter, né? Tipo assim, toda a ideia, toda a entrega, toda a expertise do negócio era sua. Aí a pessoa, tipo, não, aqui você tem CNPJ. Eu falei, Dani, pelo amor de Deus. Não, se for isso, toma aqui. Você enfraqueceu o trunfo da outra parte, né? Aí você falou, tipo assim, cara, eu tenho tudo, mas não tenho CNPJ, não tenho essa estrutura. Eu falei, tá, você precisa de um CNPJ? Dá sua CNH e seu GOV que a gente resolve. Esse é um ponto legal, né, Léo? Essa importância de você ter uma rede de relacionamentos que o Léo falou. Como que você vê essa importância da rede, Léo? Cara, eu acho que faz todo como posso dizer assim, é o que faz acontecer, o que faz crescer de fato o negócio. Porque se você tem um bom produto, uma boa entrega, mas não tem o acesso às pessoas, o acesso aos clientes, eu acho que não faz sentido, entendeu? Tipo, existe a entrega, mas não tem pra quem. Então, você não soluciona a dor de ninguém porque você não acessa a pessoa, sabe? Então, assim, por isso que eu vejo que muitas pessoas, às vezes, geniais, mas tem que se amparar a uma pessoa de relacionamento, a uma pessoa através de sociedade, através de algo nesse sentido, para poder atingir o sucesso, o resultado que ela esperava, porque ela não tem essa chave, assim, sabe? É que eu acho que é um dilema que o William comentou das startups ou produtos que são feitos só por engenheiros, né? Eu acho que é esse dilema, que às vezes falta essa pessoa com conexões, que vai ajudar no canal de distribuição. Fica focado em entrega, às vezes no escritório tem muito construtor, né, muito engenheiro, e eu vejo às vezes eles falando muito tipo assim, não, essa aqui eu tô entrando para ter prejuízo, mas eu quero ter trabalho, eu quero entregar, eu quero poder mostrar que essa obra aqui foi eu que fiz, fazer conexões. Às vezes eu vejo que ele tá certo, às vezes eu vejo que ele tá arriscando demais, assim. Então, o engenheiro faz muito isso. Construir, né? credibilidade, reputação. Constrói credibilidade. Uma vez um dono de escola, né, foi no CJT, ele falou muito disso, que uma escola precisa de tempo de existência e criar credibilidade. Uma escola com 10 anos nunca teve um caso de BO, nunca teve um caso de polícia, um caso de problema com o professor, um caso de violência, agressão, etc. Então, é uma baita reputação. Por isso que muita gente, raramente abre escola. Geralmente compra e ou troca o nome, ou melhora, etc. Então, assim, é algo que, ele construiu, ele pagou para ter o relacionamento, pagou para ter a credibilidade de alguém. Tudo que já foi construído por alguém, né? Ninguém vai comprar uma escola que já teve algum escândalo. É uma questão do network, né? Daí, esse network, às vezes, você consegue comprar. Mas o comprar o network é muito pesado, porque vem do relacionamento. Você primeiro entrega. Mas quando a gente fala comprar o networking, é você estar disposto a investir, igual o Léo tá falando, em credibilidade, reputação, queimar a caixa, tomar prejuízo, mas pensando no futuro. E gastar bastante energia. Eu acho que isso é bastante energia principal. É tempo, dinheiro e atenção. Ou você gasta tempo, dinheiro ou atenção. Às vezes os três, né? Eu tenho um amigo que é o Patrick, ele é proprietário da Retro Gamers, uma loja de videogames lá no Shopping Campo Grande. Inclusive, trabalho com ele lá. Em 2019, 2020, estava para ser lançado os videogames da nova geração, né? O PlayStation 5, o Xbox Series. E ele também já tinha loja antes de abrir lá no Shopping Campo Grande. Inclusive, foi conselheiro meu na época da Press Start. Um amigo meu que ajudou bastante na época, né? A gente já não tinha mais loja em Campo Grande, né? Desse ramo. Já tinham fechado todas. E aí eu tava conversando com a minha esposa, falando, cara, tá no timing de voltar a ter uma loja, porque tá vindo consoles novos, vai vir jogos novos e tal. E passou um tempo, ele me ligou, perguntando o que eu tava fazendo e tal, né? Aí, na época eu tava trabalhando, passou mais um tempo, ele anuncia que ia inaugurar a loja dele. Então, se você parar para pensar, ele aproveitou exatamente o que eu tinha pensado, o timing, né, em relacionado com o produto e muito da reputação. Como ele já tinha loja, muitas pessoas pediam para ele voltar. E aí, quando é que você vai voltar com a loja e tudo mais? Então, ele aproveitou todo esse conjunto, né, de credibilidade, reputação, timing do produto e tá lá. Já vai fazer 4 anos que tá com a loja lá. Começou como um quiosque e hoje já é uma loja física já. Na área nova ali, né? Isso que eu queria perguntar, porque assim, é um cenário diferente,
Eu tenho um desafio da internet com os vinhos, negócio que eu faço, mas eu vou abrir aqui e você me corrige. Eu não consigo compreender as lojas de videogames. Eu vou falar o porquê. Você vender o videogame, é difícil você ter preço, porque a internet despeja um preço mais barato. Você tem a concorrência internacional, que o amigo vai para os Estados Unidos e traz videogame para você por mais barato. E hoje os jogos, você consegue comprar lá direto na internet, baixar no seu console. E daí eu fico pensando, por que ter uma loja game? Por que você ir pro físico quando você tem um ecossistema todo contra você? O que justifica esse risco e se vale a pena? Esse é um ponto que eu olho, e assim, eu quero abrir pra você me dar o seu feedback desse cenário. Eu olho sempre no chão e falo, cara, alguém tá queimando dinheiro nisso. Não, pode ser preconceito meu. Tá lavando. Não, pra mim, alguém tá torrando dinheiro pra um sonho, porque a gente faz isso, né? Eu já torrei dinheiro num negócio que não deu certo algumas isso aí vezes. fica até o convite para você chamar o Patrick depois que ele fala sobre isso. Mas Mas eu vou passar assim uma visão mais ampla sobre, né, do pouco que eu sei. O que acontece? Existem sim, né, 13 empresas que são responsáveis pela venda direta desses produtos, que pega direto com o fabricante e vende. São 13 empresas apenas, isso no Brasil inteiro. 13. O restante, todas as outras empresas, seja site, seja loja online ou loja física, compram de distribuidor para revender. Então, são produtos, né, que já vêm mais caro, porque o distribuidor compra do fabricante para revender para as lojas. Legal. Né? Então, a gente compete mais com essas lojas do que diretamente com as 13 empresas grandes que vendem direto. Uma pela questão da distribuição, né? Nem sempre tem essa distribuição em massa. A escassez do produto no Brasil é muito grande. Mas ele não é só baixar assim, o produto e colocar no videogame? O jogo, sim. Mas tem muita família, muito pai que não vai fazer isso pro filho. Muito pai não vai deixar o cartão de crédito cadastrado ali no videogame pro filho comprar. E é esse o nosso público, né? Esse é o público que compra nas lojas físicas. Né? É o pai que vai lá, pega a orientação, faz o pagamento, leva o jogo pro filho, pronto, acabou. E quem que escolhe o jogo? Normalmente o filho. O filho escolhe o jogo, né? E aí os jogos, eles têm faixa etária, então se é um jogo para adulto a gente indica, mas a decisão sempre de compra é do pai. Você vai comprar um jogo para adulto ou não. E qual que é o diferencial, assim? O primeiro ponto que você trouxe é que vocês focam num público diferente. Isso. Focam no pai. Por exemplo, alguém da nossa ideia, se a gente jogasse videogame ali com esses 20 anos, a gente compraria da internet. Mas você focando no público menor, tem esse que o pai público, paga. Tem o público que coleciona, que gosta de ter o produto, o jogo físico, né? Também é o nosso público. Saudosista, assim, de ter... E a única loja que vende o jogo no lançamento mundial em Campo Grande é lá. Então a gente tem esse diferencial. O jogo vai sair amanhã ele vai estar lá na loja para você comprar. Mesmo se sair na internet, eles vão ter também. Mesmo sair na internet. Né? Sai na internet, mas também tem o físico lá na loja para comprar. Então a oportunidade está no público de vocês entender o comportamento. E daí como funciona essa questão do mix de produtos? Vocês têm alguma coisa a mais ali que a pessoa vai e vocês conseguem integrar que numa loja online ela não teria? Tem alguns produtos, né, que a gente consegue entregar nisso. Tem a questão de serviço, de assistência e também tem o retrô, os consoles antigos. Né? Como que é essa venda do retrô? Cara, essa é muito engraçado. Muitas vezes, tipo assim, a pessoa que tem lá seus 40 anos, teve o videogame na infância, ela passa ali no shopping, ela viu o videogame, ela se apaixona, ela faz questão de comprar. E é caro o retrô? É caro. O retrô é caro. Eu acho legal. O retrô, ele vai muito da escassez, né? A escassez do produto no mercado, se o jogo ele tem abundância ou não, né? Então ele é bem mais caro. Acho legal que o Dani trouxe um gatilho da pessoa não querer ficar de fora, né? Você vender essa ideia. E agora o André trouxe esse gatilho do saudosismo, da lembrança e também da escassez, porque são poucos no mercado, São poucos no mercado. Inclusive, se não me engano, foi o Super Mario 3 do primeiro Nintendo. Ele é um dos jogos mais caros vendidos em leilão até hoje. Acho que já passou de 1 milhão a venda dele, assim, novo, lacrado. Então é um mercado bem interessante. Que legal. Doideira, né?
Doideira. Doideira. Mas sim, tem às vezes todo o dinheiro tá no desafio, retrô, né? eu achando que o dinheiro tava no Não, jogo, o dinheiro tá no retrô. retrô. Tá no retrô. Até porque não tem, Né? tipo assim, preço, né? É saudade. Muitas vezes é assim, a pessoa ela julga mais por isso, né? Pela saudade, por ter Colecionador, novamente, né? Não muitas vezes pelo preço. É que uma compra sempre é emocional, né? Toda compra, né? É. Tudo Então que o você retrô ele compra, tem uma pegada diferente, né? Esse é um ponto importante, a compra é emocional. A gente tem estudado muito, eu particularmente tenho estudado muito para a construção do curso de negociação da SASB. Porque não sabe, eu tenho uma startup também. Dentre os negócios tradicionais, eu fui para o mundo de startups com a escola, que é a South American School of Business, com a missão de formar os melhores negociadores da América do Sul. E quando a gente começou a estudar essa questão de negociação, a gente teve muita questão o método de Harvard, né, que foi quem consagrou a negociação no mundo. E do de Michigan, que foi outro pilar que eu faço. Eles são muito técnicos, então a gente analisa a negociação do ponto de vista técnico, a gente analisa a melhor oportunidade, melhor alternativa a negociar, analisa zona potencial, é técnico. E você tem outro pessoal que trouxe uma outra linha, um outro professor, que foi um cara que era do FBI. E ele fala, cara, isso funciona para muitos cenários, mas tem momentos, ele fala de negociação de FBI, que é puro coração, é pura emoção. Você não tem necessariamente a razão em jogo. E talvez esse seja um dos maiores desafios dos empreendedores, é saber negociar e saber que na negociação, na venda, você tem tanta razão quanto a emoção. E saber jogar isso é um diferencial, né? Eu acho que isso varia muito do modelo de negócio da empresa, né? Por exemplo, a gente tem o B2C e o B2B. Vou colocar esses dois, tem mais, né? Mas eu vou colocar esses dois de exemplo. B2C é quando a empresa faz uma venda direto para o consumidor, e o B2B é quando uma empresa faz uma venda para outra empresa, uma solução, por exemplo. Eu vejo que o B2B, quando você está vendendo para outra empresa, eu acho que esse sim ele exige uma parte mais técnica. Ele exige uma parte mais ali de números, de fato, o que você vai agregar, por que aquela empresa vai querer comprar de você. Olhando para empresas maiores, né? Uma decisão mais racional. Exato. Muitas vezes você passa, inclusive, por vários decisores. Em empresas médias e grandes, empresas maiores, são várias pessoas que você tem que vender dentro daquela empresa para você, de fato, para eles te contratarem. Quando a gente fala de B2C, aí sim eu acho que é muito emocional. É o emocional que mais pesa, principalmente quando são coisas que não são necessárias, essenciais para a existência, como comida, bebida, enfim, roupa. Assim, até essas tem muito a parte emocional, sim. Mas eu acho que quando você sai dessas, aí é mais emocional ainda, porque de fato elas não precisam daquilo, né? Eu falei roupa, mas tipo assim, uma roupa de luxo Exato. Já é o supérfluo. Exato. A roupa básica. Por exemplo, ninguém precisa de um videogame. Ninguém precisa, não é uma necessidade. Sim. Então, ele já entra numa parte extremamente emocional ali. Você tem que convencer o cara, enfim. Sim. Então, acho que varia muito do nicho, né? Legal, Dani. Esse é um ponto importante. E até aproveitando esse ponto, pra gente ir chegando nos finais, eu queria agradecer para vocês de antemão a presença dos dois. Eu acho que foi um prazer ter vocês aqui com a gente. Léo, você tem alguma pergunta que você gostaria de acrescentar? De pergunta, assim, eu acho que mais curiosidade. Eu queria saber os próximos passos, assim, tanto da sua empresa, tanto da empresa do Dani, que perspectiva daqui a um ano, onde vocês querem chegar. Se você puder abrir pra gente, André. E depois aproveitar os próximos passos e deixar uma dica pro pessoal de casa que pode levar pro dia aplicar. A gente fala que o Papo do Empresário muda vidas, muda negócios, porque a pessoa participando, vendo esse podcast, uma dessas informações pode mudar o negócio dela, impedir que ela perca dinheiro e perca, às vezes, a renda da família. Então a gente tem um propósito muito grande de abrir o CJT, porque é uma coisa que mudou a nossa jornada como empresário. Eu, o Léo, o Dani, participamos do CJT, mudou a gente como empresário, a gente quer alcançar mais pessoas. E o podcast o Papo do Empresário dessa maneira, aqui no Hub, etc, comigo, que foi onde a gente está, esse Papo do Empresário do CJT. Então, queria aproveitar para vocês deixarem essa mensagem, contar os próximos passos, que o Léo falou, e deixar uma mensagem para o empresário que está vindo de casa ou a pessoa que quer empreender. Focando no Empreenda, né, a gente já faz as matérias muito relacionado a notícias desse tema. Então, o próximo passo é começar a apresentar as empresas, as startups, né, que tem na cidade, que tem em Campo Grande, ter essa parceria em conjunto com eles.
porque o intuito é a gente conseguir alavancar as duas áreas, né? Alavancar o site, alavancar o portal e ajudar também de alguma maneira a alavancar essas startups. Então, o objetivo é se tornar um hub central mesmo de todos esses nichos, né? Se você tem alguma curiosidade, se você quer aprender alguma coisa, a gente quer ter esse conteúdo lá no portal para apresentar para vocês. Então, eu acho que o foco principal agora vai ser isso. Show demais, André. Obrigado por ter vindo. Obrigado a vocês. Agradeço aqui a participação. Uma dica. Faltou a dica pro... Faltou a dica. A dica para... Cara, estudem. eu acho que é o mais importante, principalmente para quem quer aprender, tem que ler muito, tem que estudar muito. E a vivência. Conversar com quem tá assim caminhando, conversar com quem já chegou lá, né, tá conseguindo, eu acho que é o mais importante. André, ontem eu li uma frase que falou do estudem. Em Provérbios fala o seguinte: faça tudo o que você puder, invista tudo que você puder em sabedoria e inteligência. Exatamente. É um investimento que a gente precisa colocar toda a força, porque ainda mais nesse cenário de mudança, né, Daniel, o que a gente mais precisa são informações, né? Exatamente. Bom, e em relação à Sofia, eu acho que para falar aqui um pouco dos nossos próximos passos, os planos, a gente vai lançar a nossa versão inicial. A gente já lançou um MVP fechado, né, para algumas pessoas convidadas, onde a gente validou, testou a tecnologia e etc. A gente vai lançar a versão inicial, que a gente vai começar a distribuir e comercializar no começo de setembro agora. Então, conto com todos aí que puderem se inscrever, testar, dar o feedback, ajudar a gente. É um desafio muito grande. São profissionais liberais. Sim, mas qualquer pessoa vai poder usar e vai ser útil para qualquer pessoa. Legal. Então, o nosso alvo de profissionais liberais e pequenas empresas é muito mais no sentido de aquisição, de ir atrás, né? Mas a ferramenta vai poder ser usada por qualquer um e vai ser útil para qualquer um. Porque todo mundo trabalha com finanças, né? Todo mundo tem um financeiro. Então, a gente tem esse desafio muito grande. Inclusive, a gente está com o site no ar para lista de espera. O site é usesofia.com. Então, é super simples. Sofia com F normal. Isso que eu ia te perguntar, um ponto muito importante que a gente está deixando passar. Por que Sofia? Cara, Sofia tem vários significados ali que foram adquirindo ao longo do tempo, né? Mas, de início, era porque eu queria um nome feminino para IA, né, para nossa inteligência artificial, por conta de empatia e tudo mais. Eu acho que estudos de marketing mostram que existe uma empatia maior com nomes femininos, né? Queria que tivesse IA no nome, de inteligência artificial. Sofia. Então, acabou que ficou Sofia Software com IA, né? Sofia, então... E, além disso, é o nome feminino mais popular do mundo. É uma curiosidade. Que legal. Ele não é de quase nenhum país. Quando você pega a lista dos nomes mais populares do mundo, todos os países, ela quase não está no topo. Mas ela está sempre ali no top 3, top 5. E daí, quando você pega a média mundial, ela é o top 1. É o nome feminino mais popular do mundo. Então, foram essas razões. Eu me perguntei agora se a Kelly, a esposa, poderia ouvir essa resposta, mas poderia. Ela gosta da Sofia mais do que eu. E é isso, cara. E daí a dica que eu tenho, acho que é uma coisa que eu passei muito, é da gente olhar para as coisas pequenas, sabe? Muitas vezes a gente fica muito preso olhando só para coisas grandes. A gente só quer aquele cliente gigante, a gente só quer eliminar o gasto enorme do nosso financeiro, a gente só quer olhar para as coisas grandes ali do dia a dia. Eu acho que as coisas pequenas, elas têm uma importância muito grande, às vezes passa despercebido. Então, acho que essa é a dica. Cara, muito forte o que o Dani tá falando. Eu lembrei de um artigo que o Murilo Malta escreveu. Ele falou que no começo da carreira dele, ele perseguia os unicórnios. Ele queria ter um unicórnio, uma empresa bilionária. E depois de um tempo, ele percebeu que a mulinha podia levar ele para algum lugar. Ele falou, às vezes, foque na mulinha que vai te levar para algum lugar, que você vai construir o seu sonho. E é uma escada, né? É uma escada. Isso é muito interessante, né? Porque tem muito conteúdo de muita gente grande, né? Que a gente assiste e fica, nunca vou conseguir, olha onde ele tá e tal. Às vezes, se você descer um pouquinho, ver uma outra pessoa ali, conversar às vezes com algum amigo seu, né? Já dá aquela outra visão que fala, não, é possível e tal, é real, né? É tangível. Então, eu acho que esse aprendizado a gente coloca, né? Foque na mulinha, às vezes, foque no pequeno, não só no grande, né? O Eduardo esteve aqui, ele falava o seguinte, que você precisa olhar para cima do segundo andar, mas olhar a escada, né? Esse ponto importante. Léo, alguma mensagem pro pessoal de casa?
algum aprendizado que você quer ressaltar pro pessoal de casa? Queria mais agradecer aos dois, assim, por tudo que foi aberto pra gente, né? Por tudo que foi falado. Vejo que são dois negócios de muito potencial. Vejo que o Dani já tá numa caminhada, assim, já estruturando. Muito legal de ver que a gente viu no início, né? Começando, ele contando a ideia que queria parar com a outra empresa que a gente tinha muito contato. E já fui contador dela, já fui cliente dela. Então eu tinha um contato direto com ele e acompanhar hoje ele depois de vir de um processo de treinamento, aperfeiçoamento em São Paulo, de processo seletivo também, né, Dani? E todas essas histórias, parabéns por tudo que foi criado ali com a Sofia, com sócio, já com investimento, com tudo. Obrigado. Muito legal e muito bom que eu conheci hoje o André, mas assim, acredito muito no negócio, assim, vejo que a região é carente, né, desse Sim, tipo bastante, de solução, de acesso também. Acho que vai ser algo que vai suprir muita coisa e conta com a gente para alavancar. Vai para o CJE também. Fica o convite para se unir ali com a gente. Acho que vai ser bem proveitoso. Agradeço esse gancho para agradecer a todos que assistiram e convidar para participar do Conselho de Jovens Empresários, que acontece ali na Associação Comercial. Dizer também do nosso mantenedor, hoje o Cicobi é a empresa que enxergou o movimento de jovens empresários como potencial de cultivar lideranças e é hoje o mantenedor do nosso oficial do CJT. E agradecer a Associação Comercial Industrial de Campo Grande, que é a casa do empresário, é a casa que construiu o CJT da CICG. E é claro que o Papo do Empresário não seria possível se não fosse o Hub, etc. Comigo, onde a gente está. O Papo do Empresário é um programa do CJT da Associação Comercial dentro do Hub, etc. comigo. Então fica o convite para vocês participarem do CJT, mas estejam atentos para os próximos episódios do Papo do Empresário. A gente fala que o nosso propósito aqui é mudar vidas e negócios e a gente espera no próximo episódio. Muito obrigado por terem participado. Obrigado, Dani. Obrigado, André. Eu que agradeço. E a gente se vê no próximo episódio.